Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2017. Boa tarde, começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record Internacional. Por ordem do prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, diversos grafites na capital paulista estão sendo apagados e substituídos por tinta cinza. Essa é uma das ações prometidas pelo programa Operação São Paulo Cidade Linda. Ao anunciar a criação do programa, ainda em dezembro do ano passado, Dória antecipou que destinaria tolerância zero a pichadores e informou também que pretende desenvolver um programa de formação de grafiteiros chamado Arte Urbana, além de criar na cidade um grafitódromo. A medida provocou uma reação de pichadores e artistas de várias áreas, com o argumento de que, apesar de muitos preferirem o cinza dos muros e viadutos às cores do grafite, isso não afasta o caráter artístico do que estava pintado. Você concorda com os grafites sejam apagados? Se você não está em São Paulo, conte como é na sua cidade. É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Detento é baleado ao tentar fugir de Alcaçuz e Força Nacional encontra terceiro túnel em penitenciária. Desembargador libera a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição na Câmara. Uma boa notícia para quem está na faculdade e procura por um estágio. O número de vagas está maior e vai na contramão da crise no emprego. No ano passado, as demissões superaram as contratações em 1.320.000 vagas. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa essa edição informando que o estado de São Paulo registrou, desde o início deste ano, 13 casos suspeitos de febre amarela e 6 mortes. 2 dos pacientes morreram por infecção adquirida no próprio estado e 4 morreram depois de viajar para Minas Gerais, que apresenta surto da doença. No Instituto Emílio Ribas, na capital paulista, hospital referência em infectologia, houve expressivo aumento da procura por vacinas contra a febre amarela. A vacina está disponível na rede pública e deve ser tomada 10 dias antes de viagens para áreas de risco, que são basicamente áreas de floresta e zona rural. Dona Cícera tenta há 5 anos atendimento médico para retirar uma agulha que está na mão dela, mas infelizmente não conseguiu até agora. Uma agulha como essa virou o drama na vida de uma mulher. Cícera torcia um pano de chão no tanque quando sentiu uma picada forte. O que será que me mordeu? Algum bicho que estava nesse pano de chão? Era uma agulha. Era uma agulha. No raio-x dá para ver. A agulha está atravessada na mão direita. Estava num lugar muito profundo do músculo. Eu poderia perder o movimento do tendão. O acidente com a agulha foi há 5 anos. E até agora, Cícera não encontrou um hospital público capacitado para fazer a cirurgia que ela tanto precisa. Dos médicos que costuma consultar no Sistema Único de Saúde, escuta sempre a mesma história. Seria como uma bala alojada. Então, eu tinha que ter paciência e não ficasse preocupada. Na data do acidente com a agulha, em 2011, Cícera procurou ajuda no pronto-socorro de um hospital estadual em Mauá, na Grande São Paulo. A resposta da equipe médica foi a de que eles não estavam preparados para fazer uma operação tão delicada, por causa do risco de comprometer os movimentos da mão. A paciente diz que saiu do pronto-socorro sem nenhum encaminhamento médico. Passou então a procurar ajuda nos postos de saúde próximos à casa dela. A última consulta aconteceu nessa unidade de pronto atendimento que fica em Rio Grande da Serra, na região metropolitana. E aqui a orientação também foi observar a agulha e controlar a dor. Na última receita médica do dia 21 de janeiro, o remédio é indicado para amenizar aquela sensação de desconforto. A dona de casa está com a mão inchada e tem dificuldade para fazer movimentos simples, como abrir e fechar os dedos. Não é nenhuma doença rara, não é nenhum quadro sem cura, mas a solução definitiva para o caso de Cícera não chega nunca. Será que se esse pequeno problema fosse em uma pessoa famosa, será que não já teriam resolvido?
O médico da unidade de pronto atendimento teria dito na última consulta que o corpo ainda pode expulsar a agulha. Cícera não suporta mais esperar. Eu quero ficar livre dela. Já cheguei num momento de desespero. Outro dia eu falei, não me importa que tire a minha mão fora, eu quero ficar livre dessa agulha. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, informa que a paciente foi orientada a procurar o posto de saúde do Parque Indaiá para poder ser encaminhada para uma cirurgia. Dona Cícera disse que informou sobre o problema por pelo menos 3 vezes e que nunca ninguém a encaminhou para um médico especialista. Uma onda de violência se espalhou em Belém na região metropolitana neste fim de semana. Foram 30 mortes em menos de 24 horas. Tudo começou depois da morte de um policial durante uma operação. O fim de semana em Belém foi marcado por uma sequência de assassinatos com características muito parecidas. Em 24 horas, mais de 30 pessoas foram executadas em diferentes bairros de Belém e também em municípios da região metropolitana. Em boa parte dos casos, os assassinos estavam em carros de cor preta ou prata e usaram pistolas .40. As mortes começaram depois que um soldado da Polícia Militar foi morto durante uma perseguição a criminosos na periferia da cidade. O soldado Rafael da Silva Costa foi enterrado no fim de semana. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a possibilidade de que os crimes tenham sido praticados em retaliação à morte do PM. Há indícios, há evidências suficientes que me permitem concluir que há altíssima probabilidade, sim, de que esses homicídios façam parte de uma resposta, de uma reação à morte do soldado da Silva. A semana também foi violenta e com várias rebeliões na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Em 7 dias, foram 26 mortes confirmadas. Uma barreira de contêineres foi montada. É uma solução provisória até que um muro seja erguido para dividir os pavilhões ocupados por facções rivais. Além disso, a Polícia Civil informou que 17 pessoas foram presas por envolvimento direto ou indireto nas ações dentro e fora do presídio. Na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, o clima ainda é de tensão. Detentos estão rebelados desde o último dia 14. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Justiça e da Cidadania do Estado confirmou uma tentativa de fuga durante a madrugada na unidade. Agentes do presídio, o maior do Estado, evitaram a fuga do primeiro preso, que foi baleado no braço ao tentar pular de um dos alojamentos por uma parede pendurada do lado de fora. Homens da Força Nacional e agentes penitenciários encontraram um terceiro túnel escavado para a fuga de detentos. E no Pará, o governo do estado criou um núcleo permanente para investigar as mortes e já pediu apoio ao Ministério da Justiça. É possível que a União coopere com o envio de homens da Força Nacional e forme um grupo de inteligência específico. A polícia acredita que a onda de assassinatos esteja relacionada à morte do policial por causa do horário em que os crimes aconteceram e pelos carros usados na ação. A polícia tenta descobrir de onde veio o tiro que matou uma menina de 2 anos no Rio de Janeiro. Pois é, ela foi atingida dentro de um restaurante por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos. Sofia, de 2 anos e 7 meses, brincava no parque de uma lanchonete quando policiais e um criminoso passaram trocando tiros. Os militares tinham sido chamados porque um carro havia sido roubado na região. O pai, policial militar, foi quem levou a menina baleada para o hospital. Eu sempre me imaginei tomando um tiro e minha filha tendo forças para seguir a vida dela sem o pai. Só que aconteceu o contrário. Minha filha de 2 anos e meio tomou um tiro e eu não sei o que fazer na minha vida agora. Imagens das câmeras de segurança da lanchonete da região, depoimento de testemunhas e também dos envolvidos na troca de tiros são peças importantes na montagem deste quebra-cabeça, que será completo com o resultado do exame de corpo de delito e balístico, da arma que foi apreendida com um bandido e das armas dos PMs que foram recolhidas. Até que uma resposta seja dada, é a indignação que vai tomar conta dessa família. Isso é muito revoltante, muito. Ninguém mais aguenta essa vida, não. Ninguém mais aguenta viver no Rio de Janeiro.
Bom, esse caso é uma barbárie que mostra como a segurança pública está completamente falida, principalmente no Rio de Janeiro. Esse caso já aconteceu várias vezes, vários outros casos envolvendo crianças que morreram por balas perdidas no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país. E agora também teve crise penitenciária, ou seja, é um sistema completamente falido de segurança pública, né? A segurança pública pede socorro, né? Nós estamos à mercê dos bandidos e desses confrontos. E olha, um helicóptero caiu dentro de um rio em Capitólio, no sul de Minas Gerais. Mais detalhes com a repórter Paula Branches. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, dos 4 ocupantes, 3 tiveram ferimentos leves e o piloto nem precisou de atendimento, viu? Os feridos foram levados de ambulância para um hospital na cidade de Passos. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. A aeronave sobrevoava um rio quando, de repente, começou a perder altura até cair bem próximo à margem do rio. Segundo informações da ANAC, a documentação do helicóptero está em dia. As causas da queda ainda serão investigadas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. Uma boa notícia para quem está na faculdade e procura por um estágio. O número de vagas está maior este ano e vai na contramão da crise no emprego. No ano passado, as demissões superaram as contratações em 1.320.000 vagas. Vitor mal saiu de um programa de estágio e já foi contratado para outro, nesta empresa de produtos de higiene. Na sexta-feira eu estava em uma empresa, na segunda-feira eu já estava em outra. Vou fazer análise de relatórios, dando sempre suporte aos vendedores. O surgimento rápido dessa oportunidade é reflexo do bom momento. Tem muita vaga nova no mercado. Só neste primeiro trimestre, a oferta em uma das principais agências de estágio do país subiu mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse primeiro trimestre, estão previstas 32.000 vagas para estudantes de ensino superior, médio e técnico. A administração concentra boa parte das vagas, um pouco mais de 20%, engenharia, comunicação social. Para quem pretende dar os primeiros passos no mercado de trabalho, o ideal é correr atrás agora, ainda no período de férias. É nesse período que o maior número de vagas se concentra, justamente pelos contratos que foram encerrados no ano anterior, pelos estagiários que se formaram. Quando for selecionado e convocado para uma entrevista, e preparado, com um bom currículo, já com um discurso preparado, ensaiado, para na hora da entrevista ter sucesso e agarrar a oportunidade com toda a força que puder. Na contramão da crise, o aumento das vagas de estágio não é apenas uma boa notícia, é esperança de efetivação. Aqui nesta empresa, nos últimos 4 anos, 40% dos estagiários foram contratados. A gente acredita muito nesse desenvolvimento de longo prazo, então a gente acredita que cada vez mais eles mudando de áreas, conhecendo mais a companhia, é um perfil que a gente acredita muito para o nosso futuro, nos nossos futuros gerentes. Então é um programa que vem desde 99 e a gente tem muito sucesso. Paloma começou assim em 2012. De lá para cá só avançou na carreira. Hoje é analista sênior. Eu acho muito legal ser o único lugar que eu passei, porque está no sangue, assim, a empresa está no meu sangue, isso é muito legal. É o mesmo caminho que pretende ter a Aranim, recém-contratada para o primeiro estágio da carreira. Eu acho que eu tenho capacidade de crescer muito na empresa, estou muito feliz. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Hilton Queiroz, suspendeu a decisão proferida na última sexta-feira por um juiz de Brasília que impedia ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de concorrer a um novo mandato à frente da casa. Com a decisão, o deputado fica apto novamente para disputar o cargo. Ainda tramita no Supremo Tribunal Federal outro pedido para impedir a reeleição do parlamentar, ainda sem decisão. O argumento usado para proibir a candidatura de Rodrigo Maia é que ele seria privilegiado na disputa, já que, como presidente da Câmara, também conduziria a eleição. A eleição está marcada para o próximo dia 2. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à aeronáutica, analisa em Brasília a caixa preta do avião em que viajava o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Equipes retiraram do mar os destroços do avião que caiu em Paraty, no Rio de Janeiro.
Agora, o avião será levado para o Rio de Janeiro e vai passar por uma perícia para descobrir o que teria provocado a queda. De lancha, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, monitoram o local onde o bimotor caiu. Uma balsa enviada do Rio de Janeiro vai transportar os destroços para Angra dos Reis, onde serão colocados numa carreta. É pela estrada que eles serão levados até a base aérea do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vão ficar à disposição dos investigadores. A remoção do que sobrou da aeronave foi feita durante a noite deste domingo por uma equipe especializada nesse tipo de serviço, contratada pela empresa dona do avião, como manda a lei. Segundo o CENIPA, não há um prazo determinado para o fim da investigação. O Ministério Público Federal já solicitou o envio de documentos à Agência Nacional de Aviação Civil e ao Comando da Aeronáutica sobre a manutenção da aeronave. Os promotores também precisam ter acesso às gravações das conversas entre o piloto e a torre de controle. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, foi enterrado no fim da tarde de sábado em Porto Alegre. Já o corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do avião, foi cremado pouco depois em São Paulo. O corpo do piloto foi enterrado no domingo em Guaraci, no norte do Paraná. E os corpos da massoterapeuta Maíra Panas e da mãe dela foram levados para Juína, em Mato Grosso. Em Brasília, as atenções estão voltadas para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que havia afirmado que só se manifestaria sobre os rumos da Lava Jato no STF depois do enterro do ministro Teori Zavascki. A repórter Cristine Otaviano tem mais informações direto de Brasília. Oi, pessoal do Link Record News. O presidente da OAB disse em nota que espera que a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decida imediatamente sobre a homologação das delações premiadas de 77 ex-executivos da Odebrecht. Este trabalho seria feito já a partir de fevereiro pelo ministro Teori Zavascki, enterrado no último sábado. Mas ainda não existe uma definição de quem vai substituir Zavascki na relatoria da Lava Jato. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que estes processos sejam redistribuídos. O presidente da OAB também defendeu em nota que os ministros do Supremo retornem imediatamente ao trabalho, antes mesmo do fim do processo, do fim do recesso judiciário e diante da situação excepcional em que o país vive. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. E vamos falar sobre outro assunto, porque por ordem do prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, diversos grafites na capital paulista estão sendo apagados e substituídos por tinta cinza. Essa é mais uma das ações prometidas pelo programa Operação São Paulo Cidade Linda. Ao anunciar a criação do programa ainda em dezembro do ano passado, Dória antecipou que destinaria tolerância zero a pichadores e informou também que pretende desenvolver um programa de formação de grafiteiros chamado Arte Urbana, além de criar na cidade um grafitódromo. A medida provocou uma reação de pichadores e artistas de várias áreas, com o argumento de que, apesar de muitos preferirem o cinza dos viadutos e muros às cores do grafite, isso não afasta o caráter artístico do que estava pintado. Diante disso, a gente pergunta para você se você concorda que os grafites sejam apagados. Se você não está em São Paulo, conte então como é na sua cidade. É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Se você quiser mandar uma mensagem contando a sua experiência ou colocando a sua opinião sobre esse tema, é só mandar nesse número que aparece aqui embaixo, o 11953071851. E a gente já tem participação na tela, né, Pedro? Então vamos lá, então a primeira participação desta tarde, o Valdemir de São Paulo capital. É uma ignorância apagar os grafites. Eles são sinônimo de diversidade e arte em São Paulo. Muito obrigado, Valdemir. Agora a mensagem que chega da Ilzildinha de Taguaritinga, São Paulo. O trabalho do grafiteiro é uma arte, desde que feita em locais permitidos. A pichação é vandalismo. Opinião da Ilzildinha, então, obrigado. Agora o Marcelo de Manaus, Amazonas. Não sou contra o grafite na cidade, desde que em locais autorizados e que o autor seja identificado. Penso que deveriam ser criadas formas de gerar renda com essa atividade. Muito obrigado, Marcelo, pela sua opinião. E você de casa, continue mandando mensagens aqui pra gente. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques. A polícia investiga a morte de uma bailarina de apenas 17 anos que caiu do segundo andar de uma galeria no centro de São Paulo durante uma festa.
Uma vida interrompida cedo demais. Janaína Aishan Onaga tinha 17 anos e praticava balé desde pequena. No último sábado, ela se apresentou num espetáculo e de lá foi com um amigo numa festa, num bar, numa galeria do centro de São Paulo. Segundo os seguranças do local, no meio da festa, Janaína teria subido ao segundo andar do prédio com um homem e, após uma discussão, teria caído de lá de cima. A adolescente foi socorrida, mas morreu no hospital cerca de 4 horas depois, por causa de um traumatismo craniano. Janaína morava com a família em Santo André, na Grande São Paulo. Ela era bailarina desta escola de dança, que fica no centro da cidade. A menina havia acabado de se formar no ensino médio e queria seguir carreira no balé, sua grande paixão. A escola não abriu nesta segunda-feira. Na porta, um papel diz que estão em luto. Mesmo sentimento dos conhecidos de Janaína nas redes sociais. A maioria, colegas de dança, que publicaram mensagens carinhosas. No velório, em Santo André, estavam dezenas de parentes e amigos, todos inconformados com a morte precoce de Janaína. Beatriz, uma das amigas mais próximas, descreve a adolescente como doce, tímida e obstinada. Estava prestes a embarcar para uma nova competição de balé nos Estados Unidos. Ficava, até tarde treinando. Queria ser a melhor, assim, sabe? A soma de mortes por dengue, zika e chikungunya no Brasil em 2016, até o dia 24 de dezembro, chegou a 794. 629 por dengue, 159 por chikungunya e 6 por zika. No mesmo período de 2015, as 3 doenças haviam provocado 1.001 mortes. 984 por dengue, 14 por chikungunya e 3 por zika. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados são do novo boletim epidemiológico publicado no site do Ministério da Saúde. 3 militares da Força Aérea Brasileira ficaram feridos em um grave acidente de trânsito. A suspeita é de que eles participavam de um racha com outro colega no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. A imagem do que restou de um dos carros é impressionante. O impacto contra o poste deixou a lataria completamente retorcida. 25 bombeiros ajudaram no trabalho de resgate das vítimas. Nós retiramos a porta do lado do passageiro. E fizemos um trabalho de separação, da porta e o painel. E aí liberou as pernas dele. Eles estão indo um para cada hospital aqui da região. Um helicóptero foi usado para transportar os feridos. O acidente foi na Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga. Os 4 homens são colegas, militares da Força Aérea Brasileira. Nas imagens é possível ver que um deles estava fardado. O carro, onde estavam 3 oficiais, foi fechado e jogado contra o poste por esse veículo vermelho, que ficou praticamente intacto. O motorista, que também é militar, estava sozinho no carro e não sofreu ferimentos graves. Ele deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias. A principal hipótese é de que os 2 carros estariam participando de um racha. Os 2 veículos possivelmente estavam disputando um racha, Sendo que um deles acabou perdendo o controle, não sei se estava em alta velocidade, e acabou colidindo no poste. Este comerciante estava na rua no momento do acidente. Foi um susto absurdo, um barulho, parecia que ia cair o poste, tanto é que deslocou o poste. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos 3 militares. Todos devem ser chamados para prestar depoimento assim que receberem alta. A Força Aérea Brasileira informou que abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente e está colaborando com as investigações da polícia. Uma mulher caiu em uma fonte num shopping center na China. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança. A mulher aparece distraída, mexendo no celular e não percebe que está se aproximando de uma fonte. Ela tropeça e cai. Com vergonha, a mulher se levanta rapidamente e sai com a mão no rosto. Coitada, Estava ali toda distraída, olhando o celular, de repente caiu dentro de uma fonte.
Ainda bem que não aconteceu nada grave. 19 prédios foram demolidos ao mesmo tempo numa cidade da China. Os prédios residenciais foram implodidos em apenas 10 segundos para dar espaço a edifícios mais novos. Os prédios tinham entre 7 e 12 andares de altura e totalizavam 150 metros quadrados. Foram necessários 5 toneladas de explosivos. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E veja a seguir, quarta-feira tem amistoso em homenagem à Chapecoense. Brasil e Colômbia entram em campo para jogo beneficente para apoiar o time. A gente mostra já já. 3h29 no horário de verão. O Link Record News de volta, agora falando de futebol. Pois é, nesta quarta-feira, a partir das 9h45 da noite, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense entre Brasil e Colômbia. A transmissão vai também ser exibida na Record Internacional. A partida será beneficente, terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. Para falar sobre o jogo, a gente chama o narrador Lucas Pereira. Lucas, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Boa tarde. E aí, qual a expectativa para esse jogo? Como é que vai funcionar essa transferência então de renda para os familiares das vítimas da tragédia? Pois é, boa tarde, Pedro, Marcelo, os amigos da Record News. Seguinte, a CBF que está organizando o evento, toda a renda da partida vai ser entregue à CBF, e a CBF vai entregar essa renda, essa verba, né, esse recurso financeiro à Chapecoense. E aí o clube, a Chapecoense, a instituição, né, Chapecoense, vai distribuir para as famílias das vítimas da tragédia que aconteceu em novembro do ano passado. Foram 71 pessoas mortas, só de jogadores da Chapecoense. Foram 19 jogadores na época, 14 integrantes da comissão técnica, 11 dirigentes, quer dizer, foi praticamente um clube inteiro que sofreu aí com essa tragédia, né, do avião da Lamia, que levava a delegação até a Colômbia. E justamente esse amistoso contra a Colômbia é uma forma também de agradecer aos colombianos, pelo carinho que eles tiveram com os brasileiros, pela solidariedade. A gente lembra aqui que o jogo seria numa quarta-feira, o acidente aconteceu na madrugada de segunda para terça, então, e na quarta-feira teria o jogo, né, a Chapecoense contra o Atlético Nacional da Colômbia, só que esse jogo não aconteceu, mas mesmo assim nós vimos aí um show dos colombianos, 40 mil pessoas no estádio, sem um jogo, só para homenagear a equipe da Chapecoense, né? Agora, Lucas, em relação aos times, às equipes, como é que foi a convocação do Tite? A gente viu que só jogadores que atuam aqui no Brasil. Na Colômbia também seguiu esse padrão? Sim, também, Pedro, a seleção colombiana, que é dirigida pelo José Pekerman, ele resolveu também só convocar jogadores que atuam na Colômbia, até porque não é uma data FIFA, né? Então ficaria mais difícil trazer jogadores do exterior. Então, jogadores que atuam na Colômbia serão 7 jogadores do Atlético Nacional, o atual campeão da Taça Libertadores, 5 jogadores do Deportivo Cali. Essa é a base da seleção, ele só convocou 16 jogadores, então 7 do Atlético Nacional, 5 do Deportivo Cali, aí já formam 12 jogadores. Essa vai ser a base, a gente sabe que entrosamento na seleção colombiana não vai faltar, porque os jogadores se conhecem bem. E na seleção brasileira, o Tite também resolveu convocar somente jogadores que atuam por aqui. E a gente vai ter aí, o Flamengo que vai ceder o maior número de jogadores, são 4 jogadores. Como o jogo acontece no Rio, no estádio Newton Santos, no Engenhão, a gente acha que o torcedor, principalmente o Flamengo, que tem uma grande torcida no Rio de Janeiro, então o torcedor vai até para ver o Diego em ação, o lateral esquerdo Jorge, o Alex Muralha, que é o goleiro do Flamengo, o William Arão, que é jogador de meio campo. Então, eu acho que o Flamengo vai ser a base, mas o Tite convocou 23 jogadores e ele já adiantou que no primeiro tempo ele vai mudar, no intervalo ele vai mudar toda a equipe, então todo mundo vai jogar. E qual que é a expectativa? É claro que é um jogo que tem um beneficente, né, que tem um propósito, mas eles vão beneficente e eles vão então entrar em campo. E aí, tem favorito, não tem favorito? O ideal é que fique no empate, que tenha muitos gols para ter emoção. Como é que vai ser? Marcelo, pois é, até o Tite, numa entrevista coletiva, quando ele fez a convocação da seleção, ele falou: olha, eu não vou mentir para vocês, para mim o melhor resultado seria um empate.
né? Porque é um jogo com caráter especial, um jogo de homenagem, um jogo solidário, né? Então, para ele, o empate seria o melhor negócio, o melhor resultado. Então, a gente não vai se surpreender se acontecer um empate, mas tomara que aconteça um empate com muitos gols e, principalmente, um jogo limpo, né? Um jogo em que não aconteça nenhuma jogada desleal. Enfim, eu acho que aquela história de Brasil e Colômbia, que tinha uma rivalidade grande, na Olimpíada foi assim também, os jogadores quase brigaram em campo. Acho que não vai acontecer nada disso, muito pelo contrário, vai ser um jogo de homenagem, vai ser um jogo de solidariedade acima de tudo, né? E que não vai faltar emoção, né? Ah, com certeza. Tomara, né? Lucas, e a expectativa para a venda de ingressos, como é que está? Pois é, até a semana passada, a gente teve até sexta-feira da semana passada, a gente teve 5 mil ingressos, total de 40 mil ingressos que foram colocados à venda no estádio. Então, assim, hoje, claro, com a aproximação da data da partida, a gente acredita que a venda vai melhorar essa semana e até o horário do jogo vai ter ingresso sendo vendido. E também um detalhe importante, né? Quem não puder comparecer ao estádio, pode comprar o chamado ingresso solidário, custa R$50, você compra pela internet, não vai ao estádio, mas colabora com a Chapecoense e com as famílias das vítimas dessa tragédia, né? Tá certo, Lucas. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Lucas, então lembrando, né, para quem quiser assistir na quarta-feira, 9h45 da noite, então essa partida com a sua transmissão, né? Exatamente. A partir das 9h40 da noite, 5 minutinhos antes, a gente já vai estar ao vivo, direto do estádio Newton Santos. Eu vou fazer a transmissão, Ricardo Martins nos comentários, transmissão ao vivo na Record News para todo o Brasil e para mais de 150 países também ao vivo na Record TV Internacional. Legal, boa sorte, a gente vai te assistir. Obrigado. Legal. Bom, mudando de assunto, um levantamento apontou que as vagas de garagem de condomínios é um dos assuntos que mais dá dor de cabeça entre os moradores. Olha pois só. É, isso porque as construtoras não têm acompanhado a tendência de carros maiores. Mas existe um código que deve ser respeitado para que a convivência seja harmoniosa. O prédio pode ser bom e os moradores cordiais, mas a vaga da garagem, cada um se vira como pode. Se o modelo do carro for tamanho grande, a vaga não é suficiente. Tá aí o Diego, manobra com cuidado e desce do carro cheio de dedos. Usa a mão para proteger a lataria do carro vizinho. Daí todo mundo tem esse cuidado e daí também acaba tendo prejuízo de amassar o carro, danificar o carro, né? Uma preocupação que atrapalha a rotina. Se estiver chegando com meu filho, quando ele vem da escola, aí eu tenho que tirar ele primeiro da cadeirinha, colocar ele no banco da frente para fazer a manobra e depois eu tenho que fechar o retrovisor, encostar bem na coluna para conseguir estar descendo do carro. É questão de poucos centímetros. Uma manobrinha mal feita e tá aí um problemão. É porta que não abre, motorista nenhum consegue entrar nesse carro e espaço insuficiente para caminhar, para sair do veículo. Aqui, ó, só puxando o espelho retrovisor e puxando um pouquinho da barriga também. Não é à toa que a garagem se tornou o ambiente que mais gera reclamações nos condomínios residenciais. O seu Oswaldo é síndico de condomínio e conhece bem o problema. Existem várias reclamações em relação ao mau estacionamento, ou as vagas muito apertadas, ou o veículo não consegue estacionar direito. Veículos que têm criança para poder sair do veículo, do aperto da vaga e ao mesmo tempo do vizinho em relação à abertura da porta, que acaba danificando o veículo do outro. E isso existe um desconforto em relação a isso, onde que a gente tenta intermediar para poder esse tipo de situação não acontecer. Ele agora está quebrando a cabeça num projeto para encaixar da melhor maneira possível os 365 carros na garagem do prédio. Uma pessoa estacionaria num sentido de frente e outra estacionaria de ré no mesmo sentido e as portas do motorista seriam do mesmo lado. A Merier mostra na lataria as consequências da falta de espaço. Comprou um protetor de borracha para não piorar a situação. Aliviou um pouco esse lado aqui, pelo menos depende muito do vizinho. Agora, quem tem criança, de repente, em vez dele puxar o carro primeiro e depois não, deixa a criança já na hora, já vai entrando, já vai abrindo. Tudo vai de consciência, né? Bom senso de vizinho. A reclamação é contra a construtora.
Mas a metragem das vagas é definida de acordo com o Código de Obras de cada município. Em São Paulo, vagas consideradas pequenas têm 4,20 metros por 2 metros. As médias, 4,70 por 2,5 e as grandes, 5,5 por 2,5. A Cassiana é uma das maiores interessadas do prédio no tamanho das vagas. Desde o último sorteio, teve de se aprimorar em elasticidade. A vaga fica entre colunas e um carro grande. Daí o jeito é esse, desviando das cadeirinhas dos filhos. Dependendo da situação, eu não consigo parar. Aí eu vou no carga e descarga e peço ajuda para o zelador. Para poder manobrar. Para poder manobrar. Ela espera ansiosa pelo próximo sorteio e considera que já chegou a hora de uma revisão nas normas que determinam os tamanhos das vagas. Principalmente porque o perfil do brasileiro hoje mudou com relação ao tamanho do carro, que também é um problema, né? Então, hoje em dia as pessoas compram o carro, só que também esquece de analisar onde está morando. E aí acha que o síndico ou o condomínio tem obrigação de achar uma vaga adequada. Só que às vezes existem situações onde não dá para você adequar o tamanho de cada morador com o tamanho do carro. 5 homens foram mortos numa troca de tiros com agentes de uma tropa de elite da polícia. Com os suspeitos foram apreendidas drogas e armas de alto calibre. A troca de tiros foi no quilômetro 40 da rodovia dos Imigrantes, na pista sentido São Paulo. Policiais militares da rota foram avisados por denúncia anônima que traficantes de uma facção criminosa subiriam a serra levando 100 quilos de pasta base de cocaína. Os PMs avistaram um comboio com 3 veículos neste trecho da rodovia. Foram pelo menos 5 quilômetros de perseguição. Os policiais alcançaram os bandidos, mas eles não se renderam. Um policial que participou da ação disse que os traficantes pararam os carros no acostamento e desceram atirando. Os militares revidaram e acertaram os 5 homens. 4 morreram no local e 1 no hospital. Nenhum policial se feriu. A droga era transportada na caçamba das 2 caminhonetes, 50 quilos naquela e os outros 50 nesta daqui. Os criminosos esconderam a cocaína exatamente nessa parte aqui, ó, entre a caçamba e a lataria do veículo. O terceiro carro trazia as armas e mais 3 homens que faziam a escolta do carregamento da droga. Pistolas 380 e .40 e um fuzil estavam com os traficantes e foram apreendidos. A droga foi encaminhada para a perícia e será incinerada. A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os policiais militares da rota tinham a informação de que um comboio seguia pela Imigrantes com 100 quilos de cocaína. Os policiais cercaram, mandaram que os homens parassem em 3 veículos. Eles acabaram sendo perseguidos durante 5 quilômetros até que houve a troca de tiros, os carros pararam, os traficantes estavam com metralhadoras, estavam com fuzis, houve troca de tiros, na troca de tiros os 5 morreram. Segundo os policiais militares da rota, uma denúncia feita por telefone chegou ao comando e eles acabaram cercando esses carros. A denúncia, inclusive, dizia a respeito de 2 veículos que estavam sendo utilizados pelos traficantes. A droga seria do crime organizado, aquele que atua dentro e fora dos presídios. Os homens mortos, identificados, todos tinham passagens pela polícia por roubo, assaltos a caixas eletrônicos, explosões de bancos e caixas eletrônicos e também por tráfico de drogas. Muita gente se questiona dizendo como é que a rota recebe essas informações e a Polícia Civil não. As denúncias são feitas no 181 e 190. Não se sabe se foram feitas no 190 ou 181. De qualquer forma, a rota tinha informação, a rota fez exatamente todo o trabalho e, segundo os militares, o objetivo era prender os traficantes e apreender as drogas. Diante da troca de tiros, diante do tiroteio, os policiais militares disseram que eles acabaram matando os criminosos para não morrer.
Chegou a hora da sua participação aqui no Link Record News. Nós perguntamos sobre a polêmica envolvendo o programa Cidade Linda da Prefeitura de São Paulo, prefeito João Dória, que acabou com muitos grafites e também pichações, pintando vários muros e viadutos de cinza. E nós perguntamos na nossa enquete se você concorda com essa medida da Prefeitura de São Paulo, se você acha que os grafites têm que ser apagados. Se você não é da cidade de São Paulo, mande uma mensagem contando como é aí na sua cidade. Para votar na nossa enquete, você pode usar a hashtag LinkRecordNews. E também, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o número que aparece aqui embaixo, 11 95307 1851. E tem participação chegando, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Participação que chega da Gladys, de Niterói, Rio de Janeiro. Não concordo em apagar os grafites, mas sim as pichações que tornam a cidade suja e feia. Obrigada pela participação. O Paulo de Osasco, na Grande São Paulo, pichações, além de ter punições mais duras e multas, os pichadores deveriam ser obrigados a repintar o estado original do que sujaram com os próprios recursos. Mais uma mensagem que chega agora da Marisa, de São Paulo. Grafite é arte, mas deve ter autorização em lugar determinado para a prática. Quanto à pichação, é vandalismo e deve ser penalizado, é o que pensa a Marisa. Você também pode mandar a sua opinião a respeito desse tema, que é um tema polêmico aí na cidade. Se você concorda que as pichações e grafites sejam apagados. E também daqui a pouquinho, até o final dessa edição, você pode votar na nossa enquete, que a gente traz o resultado final para você. Tá certo, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, concluído o inquérito sobre as explosões do celular Galaxy Note 7. Essa e outras notícias logo depois do intervalo. Não saia daí. Agora 3 horas e 49 minutos, Link Record News de volta com mais notícias para vocês. Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira a retirada do país do Acordo de Associação Transpacífico. A saída do acordo, do qual fazem parte outros 11 países do Pacífico, era uma promessa de campanha do republicano que definiu o acordo como um desastre potencial para os Estados Unidos. O tratado foi negociado pelo governo do ex-presidente Barack Obama, que fez desse acordo uma de suas prioridades em matéria comercial e dentro de sua estratégia para aprofundar os laços com a região da Ásia-Pacífico. Durante a campanha eleitoral, Trump criticou a integração comercial com outros países, afirmando que o livre comércio traz prejuízos para a indústria e os empregos nos Estados Unidos. E foi concluído o inquérito sobre as explosões do celular Galaxy Note 7. Segundo a Samsung, as explosões do telefone foram causadas por baterias com defeito. A Samsung assumiu a responsabilidade e pediu desculpas pelas falhas com o celular. Após meses de investigação, foi concluído que defeitos no design e métodos de fabricação da bateria causaram o problema. Em outubro do ano passado, várias pessoas começaram a publicar fotos e vídeos do modelo Galaxy Note 7 queimado. A maioria relatava que as chamas simplesmente começavam enquanto o aparelho era carregado. Em um incidente, o celular pegou fogo dentro de um avião, o que fez companhias aéreas proibirem o modelo nos voos. A empresa até tentou substituir os aparelhos danificados, mas os defeitos continuaram, o que fez com que o Galaxy Note 7 fosse retirado de vez do mercado, apenas 2 meses após o lançamento. Um dos maiores fracassos do mundo tecnológico, que gerou à gigante sul-coreana um prejuízo de bilhões de dólares. O incidente foi uma oportunidade para priorizarmos a qualidade do produto e a segurança dos consumidores, disse o chefe da divisão de celulares da companhia. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, Ed Sheeran liberou nesta segunda-feira o clipe oficial de Castle on the Hill, um dos carros-chefes de seu terceiro álbum de estúdio. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. Link Record News de volta agora 3 horas e 56 minutos.
De volta, e a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, muito boa tarde para você. Quer dizer, então, que a filha do Michael Jackson agora vai começar a engrenar na carreira artística, mas como atriz, é isso? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Pedro. Olha, tudo indica que não vai ter escapatória para Paris Jackson. Ela realmente... Ela é muito bonita, ela é uma moça muito bonita e ela ficou muito tempo ali, né, blindada pela família e agora ela fez 18 anos e ela já começou realmente a mostrar que o caminho artístico parece meio sem volta aí. Os primeiros passos dela, na verdade, foram na moda. Então, ela tem feito alguns ensaios, ela já fez inclusive uma campanha para a Chanel, e está cotada aí para ser capa de 3 revistas de moda esse ano. Então, já tem aí um caminho nesse sentido. Porém, tem informações de que ela já teria tido uma reunião com o diretor de uma série, o Lee Daniels. Ele já fez a série Empire, fez os filmes Preciosa e O Mordomo da Casa Branca. Eles já teriam tido um primeiro contato e ele gostaria de ter a Paris Jackson na nova série dele que se chama Star. Então, é aguardar para ver, mas parece que realmente está se encaminhando aí um cenário em que a Paris Jackson vai ser mesmo uma artista, uma star. E ela, bem bonita, chama atenção e é um mulherão já, né? Nossa, eu lembro dela pequena ainda. Pois é, a gente tem aquela imagem dela, né? Até no funeral do Michael, mesmo as imagens com ele. Ela costuma compartilhar muitas imagens com o pai no Instagram dela. Ela sempre mostra, né? Ela fala que sente muita falta e tudo mais. Mas ela realmente, o pessoal até brinca, porque ela parece mais filha da Madonna do que do Michael Jackson, né? Porque ela é, né, loira, bonita e tal. Então, eu acho que ela tem aí grandes chances de ter uma carreira em Hollywood. As pessoas estão apostando que em 2017 a Paris Jackson vai realmente ser aí uma aposta de Hollywood, uma aposta do mundo artístico. Legal. E o que mais, Débora? Olha, hoje a gente foi brindado, né, todo mundo, com um clipe novo do Ed Sheeran. Ele lançou o Castle on the Hill e nesse clipe, que é muito bonitinho, ele relembra a adolescência dele. E ele mostra, e tem umas coisas curiosas, assim. Quem faz o filme, tem um sósia dele. E ele até brincou, falou, olha, eu acho que meu pai andou dando alguma escapulida, porque o menino é muito parecido com ele. E os meninos, os outros atores que participam do clipe, todos eles estudaram na mesma escola que ele, né? E o Ed Sheeran tá, assim, realmente muito em alta, porque ele lançou, na semana passada, um primeiro single desse novo trabalho. O trabalho todo completo só chega em março, mas isso agora eles vão lançando, né, esses pequenos singles. O single que ele lançou na semana passada, só para vocês terem uma ideia, é o Shape of You. Ele foi direto para a primeira posição da Billboard, que é a parada de sucessos lá dos Estados Unidos. Isso nunca tinha acontecido. Um artista lançar e já lançar em primeiro. E, para surpresa de muita gente, ele lançou esse segundo single, que é esse do clipe, e já estava em 6º. Então, ele emplacou 2 sucessos nas 10 primeiras posições e de imediato, assim. Foi uma coisa... Então, realmente parece que o pessoal está muito em love aí com o Ed Sheeran e ele realmente tem um trabalho admirável, né? Legal, e ele faz muito sucesso também aqui no Brasil, né? As rádios já tocam várias músicas dele. É lógico que esses singles que você mostrou são novos, mas aqui no Brasil já tocam ele já faz bastante sucesso e agora com esse boom todo que ele teve aí nesses últimos dias. E o clipe realmente chama atenção, porque mostra aí a adolescência dele, foi todo feito na cidade em que ele nasceu. Então, para quem tem interesse e gosta, né, assim, a história de vida dos artistas acaba interessando todo mundo. E nesse caso, ele é muito jovem também, então ele só recuperou o que ele passou recentemente, vamos dizer assim, que é a adolescência. Mas está bem bonitinho, acho que vale a pena mesmo. Tá merecendo a ovação toda que as pessoas estão fazendo. Tá certo, então, Débora. Amanhã, então, você volta com mais destaques aí do mundo das celebridades. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos.
Muito bem, hora da sua participação aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, perguntamos se você concorda com a Prefeitura de São Paulo, a ação da Prefeitura de São Paulo em acabar com os grafites e também as pichações na cidade, com muitas ruas sendo aí tomadas pela cor cinza, né, Marcelo? A força-tarefa aí da Prefeitura pintando, então, os muros de cinza. Se você quiser participar, votar na nossa enquete, últimos segundos, é só usar a hashtag Link Record News. Enquanto isso, a gente vai trazer e vai ler aqui algumas mensagens que chegaram pra gente via WhatsApp. Vamos lá, a primeira do Messias de São Paulo, capital. Eu prefiro o cinza dos muros, mas acredito que devem ter espaços apropriados para a arte. Tá ok, Messias, obrigado. Agora o Madson, de Fortaleza, Ceará. Infelizmente é um desrespeito à arte, mas por causa de alguns que picham ao invés de fazer arte, os demais pagam. Obrigada pela sua participação. O João Paulo, de Campanha, Minas Gerais. As ações do prefeito são muito boas, pois não há necessidade de expressar arte em tudo quanto é lugar, fazendo da cidade uma bagunça com tanta poluição visual. Nada melhor do que a sensação de limpeza e organização. Aí a opinião do João Paulo. Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem aqui pra gente. Bom, a gente aproveita agora para encerrar nossa enquete, mostrar o resultado final na tela a respeito da pergunta que nós trouxemos hoje, se você acha que as pichações devem ser apagadas. 53% acreditam que sim e 47% acreditam que não, que devem continuar ali nos muros da cidade, que são uma forma de manifestação de arte de rua. A gente aproveita para agradecer a sua participação e te convida para participar mais amanhã nas 2 edições do Link Record News. É isso aí, esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. E não se esqueça, nesta quarta-feira, a partir das 9h45, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso, em homenagem à Chapecoense, entre Brasil e Colômbia. A transmissão também vai ser exibida na Record Internacional. É isso aí, a partida será beneficente e terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.